Olá, você que acompanha o RD News, o site de notícias de Mato Grosso. Nós estamos no nosso programa de TV Web, você sabe, todos os dias uma entrevista inédita. E hoje, como estamos aqui, você já sabe que vai ser uma entrevista online. O nosso convidado está bem longe e hoje nós vamos falar de um projeto muito importante que está sendo desenvolvido lá na divisa de Mato Grosso, Pará e Amazonas, no Alto Tapajós. É o coletivo Munduruku, criado para trazer alternativas econômicas para o garimpo nas terras indígenas, terras que em Mato Grosso especialmente, mas também em outros estados, tem ainda muitos conflitos nessas terras. E nós convidamos hoje uma pessoa que acompanha, um coordenador do projeto lá, justamente porque o próximo governo está prometendo um ministério, está prometendo não, já está estruturando, né, um ministério para os povos originários. E também o Enem se tratou, né, na sua redação, colocou aí esse desafio para os jovens falar dos povos originários, dos povos tradicionais. Então, nosso convidado hoje é o Caetano Scanavino, que é coordenador do projeto Saúde e Alegria, e vai contar um pouco para a gente essa história. A gente traz, então, hoje, você que nos acompanha, um exemplo, um modelo que é possível, né, cuidar da floresta, tirar produtos ali que são sustentáveis, sem destruir, sem desmatar. Caetano, obrigada por você ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. O Caetano está num evento lá na Bahia, eu estou aqui em Cuiabá, ele tem a base aí do projeto em Santarém. E assim, eu queria que você já iniciasse primeiro explicando um pouquinho essa localização do Alto Tapajós aqui de Mato Grosso, né? E falar já por que vocês iniciaram esse projeto ali no Alto Tapajós. Olá a todos e todas. Oi, Elice, grato pela oportunidade também, levar um pouquinho desse trabalho nosso aí para o Mato Grosso. Então, a base nossa, onde eu moro, é Santarém, no Pará, e aí a gente atua nessa região do Tapajós, que está mais ou menos dividido em três áreas, né? O Baixo Tapajós, que tem como polo Santarém, o Médio, que é Itaituba, e o Alto Tapajós, mais ou menos Jacareacanga, já rumo ali à fronteira com Mato Grosso, né? E o trabalho nosso é junto com comunidades, aldeias dessa região do Baixo, da região de Santarém, com barco hospital, saneamento básico, alternativas econômicas, restauração florestal, apoio às escolas. E o povo Munduruku, ele, que está mais ou menos lotado do Médio e do Alto Tapajós, mas principalmente no Alto Tapajós, vem nos solicitando um apoio, vendo as atividades, as soluções que deram certo na construção ali de tecnologias sociais com as comunidades ali da região de Santarém. Eles nos procuraram e viram aí a possibilidade da gente fazer uma visita lá, começar a fazer uma atuação lá. Aí, há um tempo atrás, antes ainda da pandemia, iniciamos na região de Itaituba um programa na área de água, de saneamento, construção de banheiros. Já é uma área impactada por garimpos, né? Tanto que o Rio Tapajós é um rio de água clara, verde, cristalina, e se você vai ali na região, é uma água barrenta, como a água do Rio Amazonas. Existe uma exposição alta de mercúrio também dessas populações que basicamente consomem peixe. A questão da saúde pública é uma preocupação. A gente começou pela questão do saneamento, né? Feito isso no Médio Tapajós, nos solicitaram também para esticar o trabalho no Alto. Estamos nesse exato momento que eu falo com você, furando o poço também, em aldeias do Alto Tapajós. E, em paralelo a essas atividades de saneamento, existe uma preocupação muito grande também em como criar soluções alternativas econômicas ao garimpo. Até porque a questão da extração do ouro ali, ela segue um modelo que acaba beneficiando alguns poucos e deixa uma conta e um estrago para todo mundo pagar, né? A degradação ambiental, os próprios custos públicos de saúde, segurança, conflito, divisão entre os indígenas. E, ao mesmo tempo, é possível, né, desenvolver outras atividades econômicas, até porque uma hora, independente do ouro, não estou nem ainda entrando no assunto legal ou ilegal, mas uma hora o ouro acaba, né? E aí, além do ouro acabar, você tem
as águas contaminadas, você tem o desmatamento, você tem a degradação, e não deixou nenhuma riqueza ali na região. Por que não desenvolver alternativas econômicas com a floresta em pé? Nós fomos procurados por eles também para trabalhar esse tipo de atividade, esse tipo de suporte. Vimos um potencial muito grande. Eu vim agora de um encontro em que tiveram mais de 300 lideranças, entre caciques, pajés, educadores, e saí de lá muito feliz. Né? No marco desse evento, foi feita uma oficina de agroextrativismo para plantar uma semente, né? Para uma coisa que a gente espera que comece aí no médio prazo a dar resultado. É uma região muito rica de castanha, muito rica em copaíba. Como é que a gente pode também desenvolver atividades que estão andando muito bem na nossa região ali de Santarém, como a meliponicultura, que é a produção de mel. Atividades tanto que garantam a segurança alimentar, quanto que garantam também a renda econômica. E isso acaba também coibindo essa expansão do ilegalismo a partir da extração do ouro em áreas que não estão devidamente autorizadas para isso, e acaba criando soluções também para a população como um todo. Né? A gente trata aqui de desafios, mas eles nos solicitaram isso, a gente topou enfrentar esse desafio e estamos indo, estamos seguindo. Uhum. Você falou aí em castanhas, copaíba, mel. A gente sabe aí que também é uma região muito rica, tem uma diversidade né, na sua floresta de plantas que estão sendo muito usadas aí como extratos, né, para medicações, medicamentos, óleos essenciais. Nesse projeto, como é que vocês... Porque, assim, essa riqueza está ali, né? E hoje, para quem chega, quem está aqui na cidade, né? Estou aqui em Cuiabá, se eu for procurar algo à base de castanha, à base de copaíba, eu vou achar produtos... Primeiro, vou ter dificuldade de encontrar e vou achar produtos muito caros, né? Então, assim, a gente sabe que tem gente, tem empresas, tem indústrias, então, faturando com produtos assim, mas, assim, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe toda uma dificuldade de extração, né, de produção. Como é que vocês vão trabalhar isso com eles? Eles conseguem, claro, se eles buscaram, eles querem, né? Qual é o processo, né, que vocês estão fazendo para que eles consigam chegar né, nessa enfim, conseguir esses resultados? Tem assim uma estimativa de tempo, que eles possam já começar a manusear isso, a buscar? Como é que está sendo esse planejamento, eu acho, Caetano? Perfeito. Então, acho que a oficina que ocorreu agora, ela foi uma semente ali para começar a estruturar um coletivo, né, como você bem colocou, focar um território. Não dá para você trabalhar logo de imediato, com 15 mil mundurus, é uma área gigantesca. A gente tem que ter muito pé no chão, até porque eles também estão cansados já de gente, ou mesmo organizações que promete e não cumpre a expectativa, né? Então, a gente, assim, vamos começar um piloto. Eles definiram um território, foram eles mesmos que definiram, que envolve 23 aldeias. Desse coletivo, tirou e elegeu um coordenador, um titular e um suplente. Aí tirou-se ali um conselho executivo desse coletivo. Então, a gente agora tem mais ou menos claro aonde e com quem que a gente vai investir. Aí tem que vir todo um programa de capacitação. Já está marcado uma segunda oficina agora em dezembro, em que a gente vai reunir esse coletivo e aí fazer oficinas de coleta de castanha e copaíba. No marco dessa segunda oficina, eles já vão receber também os kits de proteção, de extração, de armazenamento, para eles poderem já ter a copaíba, ter as castanhas ali devidamente armazenadas, já num local ali para começar a secar essas sementes, que é um primeiro passo ali para depois seguir e avançar no produto e no insumo da forma que o mercado quer. Ao mesmo tempo, a gente já vem conversando com empresas interessadas na aquisição desses produtos. Então, se a gente consegue fazer aí uma retomada de uma atividade que tinha no passado, que
meio que eles perderam a esperança, veio todos esses conflitos com a questão do garimpo. Eu acho que já é um grande passo. E voltar a ter a extração, né, já de uma maneira um pouco mais avançada, né, com uma tecnologia já mais disponível hoje, que eles possam ter acesso, e já poder firmar um primeiro negócio com uma empresa compradora, já entrar um dinheiro, até, vamos dizer assim, no curto prazo, até meados do ano que vem, já ter uma primeira venda para animar o pessoal, né? Aí, feito isso, a gente vai aprendendo e fazendo, né? Não é que a gente tem a solução, a gente aprende com eles, eles aprendem com a gente. Se a gente passa nesse primeiro teste, quem sabe começar a vislumbrar ali numa expansão do território, até para ganhar escala, porque você poder trabalhar com toneladas é um atrativo maior, por exemplo, para você envolver empresas compradoras. Quem sabe eles mesmos poderem ter ali uma base logística para o escoamento desses produtos, poder fazer a comercialização sem atravessador, né? E eles mesmos poderem beneficiar esses produtos. Em vez de você vender in natura, você poder vender o produto processado, ou quem sabe sair mesmo ali do coletivo Munduruku, já castanha seca, embalada a vácuo, com os devidos procedimentos de vigilância sanitária, direto para as prateleiras dos supermercados. Tudo isso que eu estou falando não é uma coisa inédita, né? A gente vem testemunhando experiências já muito bem-sucedidas em várias regiões da Amazônia. Eu acho que é um investimento da Floresta em Pé, ele vem para ficar, tem um potencial gigantesco para a gente poder fazer isso crescer, tanto a questão da restauração florestal, de recuperar áreas degradadas que possam estar sendo restauradas, né, com produtos que gerem alimento e gerem renda para essas populações, com produtos de potencial de mercado, e como é que a gente pode, através do suporte à organização deles na forma de cooperativas, associações de produtores, também apoiar o investimento de maquinários que possam para eles poderem agregar valor a esses produtos. Então, a gente vê ali um potencial muito grande, tem que ir devagarinho, né, para não frustrar. É uma região complicada também. A gente não quer aqui conflitar diretamente com o garimpo, o que a gente quer é atender um pedido deles, que é mobilizar os indígenas agroextrativistas que querem retomar o que eles faziam no passado, dar uma continuidade, que acabou meio que parando, né? E para ver se a gente anima. Se animar, quem sabe vai agregando mais pessoas e essa pressão toda em cima do garimpo em terras indígenas acaba diminuindo, né? E quem sabe a gente consegue substituir uma prática ilegal, predatória, por uma prática que gera inclusão, que gera segurança alimentar e melhora o pé de bolso, o dinheirinho dessas populações, né? Você falou em não conflitar, mas eu acho que assim, eu gostaria que você falasse um pouco, e até para as pessoas terem uma ideia, né, das consequências, porque a questão do garimpo, os conflitos, né, com garimpos e madeireiros, por exemplo, aqui no estado, são históricos, né? Há décadas existem esses conflitos, existe violência, existem inúmeras situações assim muito tensas que às vezes o poder público não consegue muito dar conta, não, né? E a questão do garimpo é algo também que tem todo um movimento para legalizar, para fazer tudo direitinho, mas mesmo assim manter a extração, né? Eu queria que você contasse um pouco, Caetano, quais são assim, o que se vê hoje. Você já citou aí do Rio Tapajós, né? Mas o que se vê hoje como consequência dessa extração que vem ao longo de todo esse tempo para eles, a questão do saneamento, da água, das doenças, né? Como é que eles vivem isso hoje? Porque eu estou em Cuiabá, certamente em bem mais de 1.000 quilômetros dessa região, né? Eu já tive aí, São Félix é mil e pouco, tem 1.500, tem lugares que é 1.500 quilômetros dentro de Mato Grosso, né? E aí é uma região que tem 3 estados que convivem com esses conflitos há muito tempo, né?
que se vê, quem chega ali, quem, né, começa a conversar, conhece um pouco essa realidade, de cara, assim, consegue perceber como consequência desses conflitos e dessas atividades. Então, eu acho que assim, uma coisa que é um grande desafio que Acabou a energia aqui. esse novo governo tem que. Espera só um pouquinho, eu vou pedir só para você recomeçar, Tá. que acabou a energia, mas a gravação continuou. Deixa eu ver. Tá. Então tá. Só acho que a pergunta foi inteira, e aí agora Uhum. só recomeça, porque aí a gente corta na edição lá. Então, Lídice, acho que antes da gente falar em desenvolvimento sustentável, tem que dar um passo atrás, e esse governo que vem, né, ele tem que mostrar que veio, eu acho, com uma ação robusta de comando e controle, que é separar, né, quem quer fazer a coisa certa de quem vive de ilícitos. Não dá mais para a gente perpetuar na Amazônia essa cultura do ilegalismo, onde o ilegal é legal. Isso em qualquer atividade. Por exemplo, se eu quero ser um madeireiro fazendo a coisa certa, vou me mudar lá para Santarém, abrir um empreendimento, gerar emprego, fazer um investimento, quero fazer tudo certinho, com plano de manejo, fazer exploração numa área devidamente autorizada, pagar imposto, pagar direito trabalhista. Como é que eu vou concorrer com preço baixo da madeira ilegal? Então, das duas, uma. Ou eu quebro, vou à falência, ou eu mudo de lado. Então, eu vou fazer que nem eles estão fazendo ali. Né? Então, assim, esse modelo de ocupação ele acaba premiando quem vive de ilícitos e punindo quem quer fazer a coisa certa. Eu não estou nem discutindo aqui direita, esquerda, ONGs versus agronegócio. Eu estou aqui conversando sobre quem cumpre e quem não cumpre a lei. Então, esse primeiro passo precisa ser dado para que a gente possa criar um ambiente mais atrativo de investimentos e que atraia investidores, empreendedores que querem fazer a coisa certa, empreendedores responsáveis, empreendimentos responsáveis, ao invés de cartéis e organizações criminosas, que é uma coisa que cresceu muito nos últimos anos. Então, esse é um primeiro passo. A segunda coisa é como é que a gente transita dessa prática econômica predatória para uma prática mais amigável ao meio ambiente. E aí eu não estou nem falando, nem estou sendo contra o agronegócio. Se a gente pegar nessas áreas do Pará, onde você tem agriculturas já consolidadas, mas que você tem, por exemplo, uma pecuária de baixíssima produtividade, por que não pensar em políticas de incentivo para que eles possam estar melhorando essa eficiência de produção, essa eficiência agrícola, produzindo mais com menos terra e, consequentemente, reduzindo a pressão sobre o desmatamento, sobre as áreas indígenas, sobre as unidades de conservação. Não que a soja e o boi seja o vetor ou a vocação da floresta ou a vocação da Amazônia. Seria uma redução de danos, mas seria perfeitamente possível trabalhar a eficiência da pecuária e com desmatamento zero. Né? Isso aí não é uma coisa impossível. O outro ponto é, em vez de ficar pensando em projetos de lei para liberar mais extração de ouro, perpetuar esse modelo de ocupação que gera degradação, ou boi dentro de reserva extrativista, ou legalizar uma vez mais a cada 5 anos quem surrupiou terras dos cidadãos brasileiros e guilhou terras, por que não pensar em políticas para alavancar a bioeconomia? Num modelo que seja bom para os grandes, para os médios, mas principalmente para os pequenos também, cooperativas indígenas, como mesmo você colocou, extração de óleos vegetais essenciais, o mel. Né? A gente já sabe, por exemplo, que sistemas agroflorestais e cadeias produtivas de cacau e açaí geram, inclusive, mais receitas per capita ano do que a própria pecuária. Eu estou falando da pecuária principalmente nas áreas de floresta, na Amazônia, que a produtividade é muito baixa. Né? Então, por que não fazer isso? Tem um estudo que a gente, inclusive, vem apoiando dentro de uma iniciativa chamada Amazônia 2030. Foi feito um levantamento do mercado global de produtos compatíveis com a floresta. Então, estamos falando de castanhas, pimentas, pescados,
polpas de frutas. A Amazônia brasileira, apesar de representar 30% das florestas tropicais do planeta, ocupa apenas pífios 0,18% desse mercado global. E olha que a gente está perdendo aí para concorrentes que não são países altamente tecnológicos. A própria castanha do Brasil está sendo produzida mais na Bolívia do que aqui, né? Você tem a Costa Rica, o Vietnã, a Costa do Marfim, são países que estão produzindo mais do que o Brasil, que tem toda essa Amazônia, né? Então, assim, existe um potencial muito grande, a gente sabe o caminho, né? Dá para gerar receita, dá para trazer tecnologia de ponta na ponta, dá para impactar o PIB nacional, inclusive, a partir da Amazônia, né? E, só que, assim, precisa dar esse passo anterior, que é coibir essa cultura do ilegalismo, em que o legal é o ilegal, né? Então, aí fica difícil. Bom, vocês são uma organização não governamental, né, que estão aí nesse projeto. Vocês têm apoio, recursos de governo, de programas, porque assim é algo que de certa forma tem custos, tem investimentos, né? Você falou em maquinários. Vocês têm isso? E se não, como que vocês conseguem, como que vocês buscam? Você falou de parcerias, de buscar empresas, mas assim, o que precisaria, né, como um reforço, como um apoio, como uma ajuda para fazer dar certo e não só aí nessa região do Alto Tapajós, mas de repente em todas as regiões indígenas. E você falou desse percentual. A Amazônia é assim, a queridinha no mundo quando se fala em preservação da natureza, em questões de aquecimento global, chuva, sempre, o mundo inteiro está de olho na Amazônia, né? Então, assim, o que você acha que precisa ser feito? O que falta? Além de vontade política, eu acho, né? Aí é um pouco meu pitaco, mas o que poderia ajudar? Eu acho que, assim, eu acho que a sociedade brasileira como um todo colocar a Amazônia na agenda nacional, principalmente esse eixo formador de opinião pública, o centro econômico do país, São Paulo, Rio de Janeiro, começar a colocar a Amazônia na agenda nacional, né? E houve mais as populações do Mato Grosso, do Pará, do Amazonas, né? Fazer uma escuta maior, entender que também não é só população em floresta, né? 72% da população da Amazônia estão nas cidades, e as cidades também precisam ali de um suporte, de investimentos. E se a questão do saneamento básico ela é uma vergonha nacional, no caso da região norte, é ainda pior, é um abismo gigantesco o nível de investimento pífio em saneamento, em água, na região norte versus o resto do país. Enfrentamos aí uma pandemia. São Paulo, por exemplo, entrou com 2,4, um respirador para 2,4 mil habitantes. Na minha cidade, 1 para 21 mil habitantes. Macapá, capital, 1 para 11 mil. Né? Não é à toa que o primeiro lugar Manaus, né? Nem tanto pela quantidade de infectados por Covid, mas pela parca estrutura assistencial para você poder atender vários infectados. Resolver o social não se resolve o ambiental. Então, o Brasil precisa alocar um pouco do recurso que ele tem, que está muito concentrado ali na região sudeste, para essa região norte. Aí é uma coisa doméstica. A outra coisa, eu não acredito em solução apenas de um setor, as ONGs sozinhas, as empresas sozinhas, os governos sozinhos. Eu acho que a gente precisa construir aí uma articulação e uma agenda intersetorial que mobilize academia, empresas, ONGs, movimentos sociais, representações indígenas, comunitárias, extrativistas, governo nas suas diferentes esferas, e a gente construir ali soluções, construir um projeto para a Amazônia. E, ao pedir dinheiro para o mundo, não é pedir uma doação ou mesmo um recurso para uma ONG. É uma questão até de justiça
a gente, sendo soberano sobre a Amazônia, né? Sabedor do que se faz, com um projeto construído multi- e intersetorialmente, nada mais justo do que ter o suporte dos outros países, até porque a Amazônia gera benefícios ecossistêmicos globais, mas os custos de conservação permanecem locais. E são altos, né? Investimentos na área socioambiental, essa coisa toda. Em relação à questão do Saúde e Alegria, da ONG, propriamente dito, a gente tem parceiros nacionais, parceiros internacionais, parceiros associados à empresa, parceiros associados à fundação, Unicef, organismos multilaterais, né? E, de uma certa maneira, temos excelentes também relações com as instâncias de governo, até porque o nosso trabalho não é querer substituir o papel do Estado, mas somar esforços. Então, quando a gente trabalha com saúde, com educação básica, cuja competência são dos municípios, é muito difícil para um prefeito, por exemplo, de Altamira, cujo município é maior que a Grécia, maior que a Inglaterra, tem tamanho superior a países, né? Imagina você conseguir levar a merenda escolar, o medicamento, o atendimento médico com os altíssimos custos logísticos, mecanismos, padrões de arrecadação que é desenhados para um município do interior de São Paulo, aí a conta jamais vai fechar. Então, ou você fecha uma aliança, ou aquele serviço público ou jamais vai chegar, ou vai chegar de forma insuficiente para aquela população. Então, a gente também acaba até captando recurso e ajudando, né, o governo a fazer o que é competência dele, responsabilidade dele fazer, e não nós. E, às vezes, como ONG, a gente consegue gerar tecnologias de uma maneira mais ágil, e aí, quem sabe, até gerar um piloto que possa apoiar, inclusive, inspirar aí políticas públicas que as instâncias de governo possam escalar para outras regiões. Sim. Bom, a gente já está aí com mais de 25 minutos de bate-papo. Eu queria, assim, quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, conhecer mais, né, sobre o projeto Saúde e Alegria, vocês têm redes sociais, sites, aonde encontrá-los, Caetano? Temos lá tudo, Projeto Saúde e Alegria, o site www.saudeealegria.org.br, tem Instagram, tem Facebook, estamos lá. Inclusive, lá também no nosso site tem editais ali, tem muitas pessoas, às vezes, que querem ajudar, voluntários, tem tudo ali, né? E é só seguir a gente também, que sempre a gente está lançando alguma chamada de convocatória de pessoas para vir se unir a esse bando do Saúde e Alegria. Tá ótimo, muito obrigada novamente por você disponibilizar seu tempo, por contar essa história para a gente. Espero que quem nos acompanhou até aqui, que continue aí a conhecer mais esse projeto, de repente torne-se um parceiro. Obrigada mesmo, muito sucesso lá no projeto com os Mundurucus. Eu que agradeço, fica convidado a vir tomar um banho no Rio Tapajós e saúde e alegria a todos e todas. Tá joia, obrigada, até a próxima.